Capítulo 219, Irmã mais velha, Irmã mais nova. Bem-vindo à União das Bruxas. No salão, um grupo de bruxas de diferentes idades e cores erguia os óculos alegremente. Obrigado, obrigada. Lúcia sentiu os olhos se tornarem lacrimejantes novamente. Ela fungou e impulsivamente tentou conter as lágrimas. Ela levantou a xícara e bebeu um gole de vinho, que não tinha um gosto amargo como ela lembrava, mas era um pouco doce em vez disso. Depois de ir ver o senhor, e com a ajuda de Nightingale, Lúcia foi capaz de lavar Bill e tomar um banho sozinha. Depois, colocando um conjunto de roupas limpas. Quando sua irmã foi acomodada, Lúcia seguiu Nightingale para o salão do castelo. Aqui, as bruxas prepararam uma festa de boas-vindas para ela. Essa foi a primeira vez que Lúcia viu tantos de sua espécie, posteriormente também dispersando o último vestígio de dúvida no fundo de seu coração. No caso de as bruxas terem sido aprisionadas aqui ou forçadas a servir ao Senhor, elas nunca seriam capazes de revelar sorrisos tão alegres e brilhantes. Recordando a frase que Nightingale havia dito anteriormente, esta é a casa das bruxas, ela de repente entendeu seus sentimentos. Em contraste com aquelas bruxas cujas identidades foram expostas e foram assim caçados e mortos pela igreja, encontrar um lugar seguro para morar não foi fácil. Desde que os bandidos atacaram Valência, um mês de sofrimento e constante fuga se seguiram. Mas agora, com a calorosa recepção da União das Bruxas, ela podia finalmente deixar sua mente constantemente alarmada relaxar um pouco. Ao mesmo tempo, ela também percebeu o quão mágico um banquete com muitas bruxas participando poderia se tornar. Usando chamas negras, a carne de cabra crua assou perfeitamente num piscar de olhos, enquanto a bacia que a continha estava completamente ilesa. Uma garotinha de cabelos curtos e loiros voou no ar, segurando uma jarra para encher a taça de todos. Enquanto uma bruxa com um olhar exótico simulou uma ampla gama de instrumentos musicais, os quais acabaram convergindo em belas músicas. Com Nightingale introduzindo-os um após o outro, ela foi rapidamente capaz de lembrar cada um dos seus nomes. Desta forma, tornando-se um deles e diluindo a tristeza em seu coração ainda mais. Na União das Bruxas existiam bruxas maduras e constantes como Scroll e Vende, e também havia Leaves e Eixo, que meio que pareciam irmãs mais velhas, assim como Ana, Soraya e outras com idade semelhante à dela. Mas não importava quem eles fossem, nenhum deles a tratava como uma estranha. Por isso, o coração de Lúcia estava cheio de gratidão. Depois do banquete, ela e as bruxas desejaram uma boa noite uma à outra e voltaram para sua nova casa. Embora Bill não fosse uma bruxa, o príncipe não ordenou que ela e sua irmã se separassem. Em vez disso, ele deu a eles o último quarto de hóspedes mobiliado no segundo andar do castelo para eles. Irmã mais velha. Ao ouvi-la se mover, Bill abriu os olhos. Você acordou. Lúcia sentiu-se imediatamente encantada com seu coração, correndo rapidamente para o lado da cama. Como você está se sentindo? Bill parecia que ela só estava dormindo por um longo tempo, não tendo nenhum vestígio da peste ou da dor que ela trouxe para o corpo dela. Com os olhos ainda um pouco nublados, ela abriu a boca e murmurou: eu me sinto com tanta fome. Espere, Lúcia apressadamente tirou uma sacola do bolso e abriu, liberando o cheiro de peixe grelhado. Este saco de fatias de peixe já havia sido dado a ela por Nightingale. Há alguma comida para você? Sentada na cama e vendo como Bill comeu o peixe, ela ficou tão satisfeita que começou a acariciar a cabeça do irmão. Este ano, sua irmã só completou 10 anos, e agora, sem pais, ela era a única em quem Bill podia confiar. Depois de comer 2 peixes, ela ficou mais sóbria, curiosamente olhando em volta, perguntou: onde estamos? Não parecia que um navio tivesse uma cama tão grande. Cidade fronteiriça da região oeste, chegamos ao nosso destino. Já chegou? Ela tocou sua bochecha. Mas eu não estou doente. Eles vão concordar em deixar as pessoas atingidas pela peste entrarem na cidade. Você está certo, isso seria realmente improvável, respondeu Lúcia.
Vendo a expressão vazia no rosto de sua irmã, ela começou a rir. No entanto, as bruxas do Senhor já te curaram. Ela deu a ela um resumo do que aconteceu nas docas e, a partir de agora, devemos ficar aqui no castelo. Bruxas? Perguntou Bale, inclinando a cabeça. Elas são iguais a você, irmã? Está certo. Além disso, todo mundo é muito gentil comigo, especialmente uma bruxa chamada Nightingale. Lúcia cutucou suavemente a cabeça. Ela também ajudou a dar-lhe um banho. Oh, mas você sempre disse que os nobres odiariam as bruxas. Por que o senhor estaria disposto a abrigar bruxas? Surpreendida com a pergunta, Lúcia tossiu 2 vezes. Ocasionalmente, há também 1 ou 2 pessoas boas dentro da nobreza. Enquanto tirava o último pedaço de peixe seco da sacola, Bale perguntou. Isso significa que você precisa trabalhar para ele. Como aquelas criadas em casa, varrendo o chão, cozinhando e cuidando do senhor. Que absurdo você está falando, disse Lúcia, segurando o rosto de sua irmã mais nova. Eu sou uma bruxa. É apenas naturalmente que tenho que ajudar o senhor com minha capacidade. Quanto às empregadas que têm que fazer essas coisas, quem lhe disse isso? Mamãe, ela sussurrou tristemente. Ela disse que essa também é a razão pela qual ela nunca permitiu que papai recrutasse uma bela empregada. Ao ouvi-la mencionar sua família, o rosto de Lúcia de repente escureceu muito. Em vez de culpar Bale por trazê-lo, ela puxou sua irmã mais nova para um abraço e suspirou suavemente. Ela não estava preocupada com a teoria da irmã. Durante a conversa com o senhor, ela podia ver que além de simples perguntas sobre suas experiências de vida, a única outra coisa de interesse para ele era sua habilidade, tornando evidente que ele se importava mais com isso. Se a habilidade de uma bruxa pode lhe ser útil ou não. Mas, ao pensar em sua habilidade, Lúcia se sentiu profundamente preocupada e doente de coração. Ela nunca tinha sido ignorante sobre o mundo das bruxas. Ela sabia que 6 meses atrás muitas bruxas tinham vindo através de Valência, e depois os outros tinham um após o outro deixando a cidade. Ela ouvira dizer que eles estavam indo para os fiordes, querendo encontrar um novo lar. Mas Lúcia não queria deixar seus pais e por causa disso ela não concordou em viajar com eles. No entanto, com seu contato repetido com eles, Lúcia pelo menos percebeu que as bruxas estão se dividindo em tipos de combate e não combate. Sua capacidade de restaurar um objeto ao seu estado original poderia ser considerada inútil. Sem mencionar que usá-lo durante uma luta, mesmo usando durante tempos pacíficos, já era difícil para ela controlar. Seu pai tinha sido um comerciante, operando o ateliê de fabricação de papel da família, de modo que muitas vezes a sala de estar era preenchida com o papel de palha preparado. Mas no dia em que ela se tornou uma bruxa, ela involuntariamente se aproveitou de sua habilidade, transformando o papel de volta em uma pilha de grama e pó fino. Após o evento, embora seus pais a repreendessem severamente, eles não a entregaram à igreja. Em vez disso, eles repetidamente a advertiram para se esconder com cuidado e, se necessário, ir tão longe quanto colocar a pedra da retaliação de Deus, disfarçando-se de devotada crente. No início, Lúcia estava cheia de curiosidade sobre a habilidade, muitas vezes se escondendo secretamente em seu quarto para restaurar todos os tipos de itens de teste. Mas ela rapidamente descobriu que essa habilidade era extremamente difícil de controlar. Por exemplo, restaurando o papel de palha novamente, ela às vezes pegava os mesmos pedaços de grama da primeira vez, mas outras vezes restava apenas um grânulo preto. No caso de ela continuar a lançar sua magia em um objeto, ele só se tornará cada vez menor, e o produto final não era um pó fino, mas sim um grão, o que significava que sua habilidade de restauração não poderia ser usada para restaurar objeto danificado. Ela só foi capaz de destruir o que o outro havia produzido cuidadosamente. As outras bruxas também pensaram que sua habilidade era inútil. Caso ela quisesse usá-lo em batalha, ela teria que chegar muito perto.
Além disso, sua capacidade também era ineficaz em um corpo vivo. Por isso, para não mencionar o uso para lutar contra um cavaleiro treinado, até mesmo o agricultor médio já seria terrivelmente difícil. E assim, considerando-se para se tornar uma bruxa de combate, estava fora de questão para ela, mas também como uma bruxa não combatente, ela não conseguia pensar em nenhum uso, era quase como se sua habilidade estivesse no nível mais baixo. Chegando a essa conclusão, ela ficou deprimida por um longo tempo. Mas agora, o que Lúcia estava mais ansiosa agora era se o seu irreal gentileza também acreditava que ela fosse inútil. Ele vai expulsá-la do castelo. Com um sentimento desconfortável, ela apagou as velas, levou a irmã que estava perfeitamente satisfeita, roendo os ossos de peixe acabados em seus braços, fechou os olhos devagar e esperou a chegada de um novo dia.